Penso que não cegamos, penso que estamos cegos. Cegos que veem, cegos que, vendo, não veem. Olá, eu sou o Thiago Marques e esse é o Leitura Obrigatória. E hoje a gente vai abordar o essencial Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Ensaio sobre a Cegueira foi publicado em 1995 e foi fundamental para que o escritor português ganhasse o Nobel de Literatura em 1998. Além dessa obra que é essencial, o autor também é conhecido por Memorial do Convento e o Evangelho segundo Jesus Cristo. Do autor eu já li O Homem Duplicado e Ensaio sobre a Lucidez, que é uma continuação de Ensaio sobre a Cegueira, embora muita gente não saiba disso. Vale lembrar que o prêmio Nobel dado ao Saramago é até hoje o único Nobel dado a um escritor de língua portuguesa. E além do Nobel, o Saramago também ganhou o prêmio Camões, que é o prêmio mais importante dado a escritores de língua portuguesa. Bom, eu não escolhi Ensaio sobre a Cegueira para ser a terceira resenha do Leitura Obrigatória à toa. O livro se assemelha muito ao momento que nós estamos vivendo hoje de pandemia. A obra do Saramago aborda também uma epidemia altamente contagiosa, mas é uma epidemia diferente, uma epidemia de cegueira. E não é qualquer tipo de cegueira, é uma cegueira branca. E no livro é descrito como se a gente tivesse mergulhado em um mar de leite. Logo que você começa a ler o Saramago, você já percebe uma diferença na escrita. E ele faz essa alteração de modo a deixar o texto mais fluido, mais contagiante. Então ele mistura elementos do discurso direto com o discurso indireto. Então é normal a gente ver a ausência de parágrafos, de travessões, de aspas e etc. No início, é claro, a gente sente uma certa estranheza, mas depois a gente se acostuma com esse estilo de escrita e ouso dizer que a gente acaba até preferindo. O livro começa com um personagem em sua rotina habitual. Está no trânsito, dirigindo, para o sinal e de repente fica completamente cego. Ele é ajudado por outras pessoas, vai ao médico, só que o médico não consegue identificar que tipo é aquele de cegueira, porque até então não existia na história da humanidade nada parecido. E como se trata de uma epidemia altamente contagiosa, todas as pessoas que tiveram contato com aquele primeiro homem que ficou cego também passaram a ficar cegas. E todas as pessoas que ficaram cegas tiveram, de certa forma, algum contato entre si. As autoridades, preocupadas com a velocidade dessa propagação da doença, decidem então tomar uma decisão drástica. Pegam aquelas pessoas e isolam elas do restante da sociedade numa espécie de manicômio abandonado. Então aí vocês tentam imaginar as condições de higiene desse local. E para garantir a segurança deles, as autoridades colocam soldados de vigia, de modo que ninguém poderia sair de lá. Então vocês imaginam a situação. Um grupo de cegos num manicômio abandonado, sem as condições mínimas de higiene, com comida racionada, sem poder sair, sem poder entrar, sem saber quem chega e sem saber como é que está o mundo lá fora. Se você acha que isso já é o caos, você ainda não viu nada. A ideia do Saramago aqui é mostrar o quão frágil é os nossos alicerces sociais. As bases das nossas diretrizes sociais foram forjadas pelo período de pós-industrialização e pelo capitalismo selvagem, de modo que o nosso individualismo falasse maior do que o nosso senso de coletividade. E em um acontecimento como esse, todos esses alicerces vão por água abaixo. E aí não tem mais regras sociais, não tem mais normas e costumes. Tudo se transforma em uma selva,
onde vale a regra cada um por si. E é aí que os nossos instintos mais primitivos vêm à tona. Grupos se dividem numa busca pelo poder de dominante e dominados. A comida não dá para todo mundo, então logo um grupo se arma com barras de ferro, pedaços de pau, tesoura e passa a racionar a comida dos demais. E aí, pouca gente lá tem dinheiro. Então, a moeda de troca passa a ser roupas, joias, relógios, brincos, colares. Mas isso também dura pouco tempo. E é aí que a barbárie começa. Eu não posso falar muita coisa, mas vai chegar um momento em que até as mulheres vão ser moeda de troca. E aqui o Saramago não faz nenhuma cerimônia. Ele joga tudo isso na sua cara, da forma mais crua possível. E todo esse realismo faz de Ensaio sobre a Cegueira um dos livros mais difíceis que eu já li na minha vida. Saramago usa essa cegueira para fazer uma metáfora. É preciso que cegamos para que começamos a enxergar o que é o ser humano e do que ele é capaz de fazer por poder ou por ameaça. Em situações extremas como essa do livro, a gente pode ver o quanto de egoísmo e falta de amor ao próximo o ser humano é capaz de eclodir. Saramago morreu em 2010 e ele não poderia imaginar que anos depois o mundo viveria uma pandemia mundial. Mas ele já tinha alertado que se isso acontecesse, muitos comportamentos egoístas iriam acontecer também. Pessoas que furam o isolamento social, que deixam de usar máscara, que dão festinhas particulares, não seriam nenhuma novidade para o Saramago. E toda a selvageria que foi transformado aquele manicômio abandonado tem como testemunha ocular uma única pessoa que consegue enxergar. É a mulher do médico, que não foi acometida pela doença, embora preferia que fosse, para não ter visto tudo o que aconteceu ali. Saramago não dá descanso. O ritmo de leitura é muito frenético e o leitor se vê envolvido no enredo de tal maneira que não consegue parar de ler. A história se desenrola até o momento em que há um grande incêndio, vítima dessa briga entre os dominantes e os dominados, e então esse grupo principal consegue fugir. E saindo para fora desse manicômio, o que eles encontram é a cidade num verdadeiro caos. Todo mundo havia pegado a doença. Ruas abandonadas, lojas saqueadas, supermercados esvaziados, cadáveres pelas ruas, lixo e imundície de toda espécie. O mundo havia se tornado uma verdadeira selva e as pessoas andavam como se fossem nômades, se abrigavam nas lojas, nos supermercados, nos viadutos e ficavam de lugar em lugar procurando por comida e abrigo, num total desespero, sem entender quando aquele pesadelo ia acabar, obedecendo apenas um instinto de sobrevivência, sem entender o que é que estava acontecendo. Nesse momento, não há lugar para compaixão, não há lugar para pensar no próximo. É uma guerra por comida, e aqui só tem uma regra que vale: a lei do mais forte. Cegamos, mas cegamos para enxergar quem de fato somos. E aqui eu lembro de uma palestra do professor Cortella, de quem eu tenho um grande apreço, onde ele conta de uma experiência que eles fizeram há muito tempo atrás. Eles pegaram 2 índios chavantes e levaram ao Mercadão Municipal de São Paulo. Para quê? Para fazer uma experiência de levar eles em um lugar onde tinha comida abundante. Porque naquela época os chavantes não tinham dinheiro como moeda de troca. Então qualidade de vida para eles era comida em abundância. E a reação deles ao chegar ao lugar é a mesma que a nossa
se estivéssemos dentro de um cofre de um banco, ou então se pudéssemos nadar na famosa piscina de moedas de ouro do tio Patinhas. E depois de andar por alguns minutos pelo Mercadão Municipal, um dos índios viu uma coisa que talvez nenhum de nós veria. Ele apontou para o canto e perguntou: o que ele está fazendo? Imediatamente eles disseram: ele quem? Aquele menino ali no chão. E apontou para um menino pobre, negro, que estava sentado num canto, comendo restos de batata amassada, maçã podre, verduras estragadas. E aí eles responderam: ele está comendo. E o índio perguntou: e por que ele está comendo essa comida estragada com esse tanto aqui de comida boa? E aí, embaraçados, eles responderam: porque ele não tem dinheiro. E o índio perguntou: e por que ele não tem dinheiro? Mais embaraçados ainda, eles responderam: é porque ele é uma criança. E o índio então perguntou: mas e o pai dele tem dinheiro? E eles responderam: não, o pai dele não tem dinheiro. E os índios andaram mais um pouco, refletiram e pensaram: mas por que você come dessa comida boa e essa criança tem que comer comida estragada? E sem que eles pudessem responder, os índios pediram para ir embora. Não embora do Mercadão Municipal, embora de São Paulo. Eles, selvagens que eram, não conseguiam entender por que uma criança estava comendo comida estragada num lugar com tanta comida boa. Essa experiência foi feita muitos anos antes de Saramago ter publicado o ensaio sobre a cegueira. Mas, na minha opinião, não há experiência que retrate melhor o que esse livro tem a nos ensinar. Nós enxergamos, mas para o essencial, ainda estamos cegos. Não é normal pessoas passarem fome. Não é normal pessoas não terem acesso a serviços básicos. Não é normal crianças trabalharem por centavos para produzirem o smartphone que nós estamos usando. Não pode ser normal. Estamos cegos, mas precisamos voltar a enxergar o mais rápido possível. E você, ficou curioso para ler o ensaio sobre a cegueira? Tem alguma dica de livro essencial que não pode faltar aqui no Leitura Obrigatória? Então deixa para mim aqui nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui e até a próxima Leitura Obrigatória.